Há algo de fascinante em observar alguém que, no meio de uma pista de dança lotada, permanece imóvel como uma ilha de calma em um mar de movimento. Enquanto os corpos ao redor se entregam ao ritmo, pulsando em sincronia com a música, essas pessoas parecem envolvidas em uma coreografia invisível própria. A arte de não dançar. Não é que não saibam. Não é que não possam. É como se para elas a dança fosse um idioma que entenderam, mas escolheram não falar. E essa escolha, aparentemente simples, esconde camadas de significado que vão muito além da timidez ou da falta de coordenação. Antes que se pense em julgamento, é preciso dizer: não há nada de errado em permanecer à margem da pista. Nem todo mundo sente a necessidade de transformar o corpo em instrumento de uma música, e isso não faz deles seres menos expressivos ou menos conectados com a vida. Alguns simplesmente encontraram outras formas de celebrar a existência, através da conversa, da observação, ou até mesmo do silêncio. Mas por trás dessa postura que pode parecer indiferente, muitas vezes existe uma história emocional complexa, uma relação única com o próprio corpo, com os outros e com o conceito de liberdade. Talvez, em algum momento da vida, tenham sido forçados a dançar quando não queriam. Uma festa de escola onde todos os olhares se voltaram para o corpo que não se movia corretamente. Um parente insistente que arrastou para o centro da sala, transformando o que deveria ser diversão em uma performance avaliada. O cérebro registra: dançar é exposição, e exposição pode ser perigo. Com o tempo, o corpo aprende a se tornar invisível, a sumir nos cantos da pista, como se a imobilidade fosse um escudo. Outros ainda associam a dança a memórias de constrangimento, um passo errado que virou piada, um ritmo que não conseguiram acompanhar, uma sensação de não pertencer àquele mundo de movimentos sincronizados. Há também aqueles para quem a dança é, paradoxalmente, uma forma de controle. Em um mundo onde tudo parece caótico, o corpo parado é uma afirmação: eu decido quando me movimento. Essas pessoas costumam ser profundamente observadoras, analíticas. Preferem decifrar os padrões dos outros a se deixar levar por eles. Para elas, a pista de dança é um laboratório social, onde cada gesto revela intenções, cada ritmo expõe vulnerabilidades. Dançar seria, então, abrir mão dessa posição de observador, e isso pode ser mais intimidador do que qualquer passo de salsa. Mas existe outro grupo, talvez o mais intrigante, aqueles que não dançam porque, no fundo, sentem a música de uma maneira tão intensa que qualquer movimento físico seria uma simplificação. Para eles, a dança não está nos pés ou nas mãos, mas em uma vibração interna, uma ressonância que não precisa de expressão externa para ser real. São pessoas que ouvem a música com o corpo todo, mas preferem guardá-la como um segredo. Dançar, nesse caso, seria como traduzir um poema para uma língua que não faz justiça à sua beleza original. E então há os que não dançam por uma razão ainda mais profunda, porque em algum nível não se sentem donos do próprio corpo. Pode ser o resultado de anos de crítica: você é desengonçado, não nasceu para isso, ou de uma desconexão mais existencial, como se o corpo fosse um estranho com quem são obrigados a conviver. Para essas pessoas, a pista de dança não é um convite, mas um espelho que reflete algo que não reconhecem ou não querem enfrentar. Ficar parado, então, é uma forma de autoproteção. Se não me movimento, não preciso encarar o que esse movimento revelaria. Mas aqui está o paradoxo. Muitas vezes, são justamente essas pessoas que, quando finalmente se permitem dançar, o fazem com uma intensidade que surpreende até a elas mesmas. Porque a dança que evitavam não era o movimento em si, mas o julgamento que imaginavam vir junto com ele. Quando encontram um espaço seguro, uma sala vazia, uma música que as transporta, um parceiro que não as julga, descobrem que o corpo sabe coisas que a mente esqueceu. Que há uma memória muscular de alegria, uma sabedoria ancestral que não precisa de permissão para existir. Se você é uma dessas pessoas que prefere ficar à margem da pista, saiba, você não é frio, nem rígido, nem sem ritmo. Talvez apenas tenha aprendido a ouvir a música de um jeito diferente. E quando, ou se decidir se mover, será porque encontrou uma razão que vai além da obrigação social. Será porque, finalmente, a música dentro de você e a música do mundo se encontraram em um acordo silencioso. E isso, mais do que qualquer passo ensaiado, é a dança mais bonita de todas. Se isso ressoou com você, conta aqui, qual é a sua relação com a dança? Você também prefere observar, ou tem uma história por trás dessa escolha? Compartilha esse texto com quem precisa ouvir que não há apenas uma forma certa de se mover pela vida. E se quiser mais reflexões como essa, fica por aqui, a próxima já está no ritmo. Até breve. A dança dos silêncios, quando o corpo fala o que a voz não ousa. Você já reparou como algumas pessoas congelam no meio de uma música?
Não é falta de ritmo nem desinteresse. É como se, de repente, o corpo se tornasse uma fortaleza de ossos e memórias, e o som, uma onda batendo contra portas fechadas. Elas não estão paradas, estão escutando com a pele. E essa talvez seja a dança mais profunda que existe, a dos que se movem por dentro enquanto o mundo gira lá fora. Há uma geografia oculta nessas pausas. Talvez o primeiro passo que deram foi interrompido por um riso debochado na infância. Ou então aprenderam cedo demais que ocupar espaço com o corpo, com a voz, com o desejo, era um privilégio que não lhes pertencia. O chão da pista de dança para elas não é só madeira ou cerâmica, é um palco de fantasmas, onde cada batida da música ecoa como uma pergunta sem resposta. Será que posso? Mas aqui está o segredo que poucos contam. O corpo não esquece o que a mente enterra. Aquela criança que foi silenciada, aquele adolescente que tropeçou nos próprios pés, aquele adulto que se encolheu para não incomodar, todos eles ainda estão ali, guardados nos músculos, esperando o momento em que a música certa os libertará. E quando isso acontece, se acontecer, não será um passo ensaiado, nem um rebolado perfeitamente sincronizado. Será um tremor, um soluço de alívio, um grito mudo que finalmente encontra um ritmo para se expressar. O ritmo da autenticidade, ou, porque algumas pessoas dançam melhor sozinhas. Você já viu alguém dançar como se ninguém estivesse olhando, mas só quando de fato ninguém está? Há uma magia solitária nesses momentos. Sem plateia, sem julgamento, o corpo se torna um instrumento de verdade, não de performance. Os braços se soltam, os quadris obedecem a uma batida interna, e os pés, antes presos ao chão, flutuam como se a gravidade fosse apenas um consenso social. Isso não é acaso. É autoproteção. Em um mundo que ensina desde cedo que ser visto é perigoso, criticam o peso, o jeito de andar, a roupa, o sorriso, muitas pessoas descobrem que a única pista de dança segura é a sala vazia, o chuveiro, o carro com as janelas fechadas. Lá, elas não são desengonçadas nem sem sal, são livres. E essa liberdade, ironicamente, é o que as torna as melhores dançarinas que você jamais verá. A dança como ato de resistência. Pense nas avós que balançavam os quadris enquanto lavavam roupa, nos operários que assobiavam canções proibidas, nas mulheres que dançavam sozinhas na cozinha enquanto o marido dormia. A dança para eles não era lazer, era sobrevivência. Um jeito de dizer, ainda estou aqui, ainda sinto, ainda existo. Hoje, quando alguém recusa um convite para dançar, pode ser que esteja, na verdade, protegendo essa chama. Porque dançar de verdade é se expor. É admitir que a música te toca, que o corpo tem desejos, que a alma não cabe em regras. E em uma era onde até o caminhar é filmado, julgado e viralizado, quem pode culpá-las por preferir guardar a dança só para si? O convite que não é um convite. Se você é uma dessas pessoas que observa a pista de dança como quem olha um oceano do alto de um penhasco, com fascínio e medo, saiba, ninguém está te esperando. Não há um júri escondido, nem uma nota de 0 a 10 pendurada no ar. A única coisa que a música pede é que você respire com ela. Que deixe os ombros caírem, que balance a cabeça, que permitam aos pés lembrarem o que sempre souberam. E quando, ou se você decidir entrar na dança, não será para impressionar. Será porque finalmente a conta fechou. A música que toca lá fora e a melodia que lateja dentro de você se encontraram. E aí, meu amigo, você não estará dançando. Estará se reconquistando. Para refletir, e dançar se quiser. Diamante azul pequeno, qual foi a última vez que você se moveu sem pensar no que os outros iriam achar? Diamante azul pequeno, existe uma música que, quando toca, faz seu corpo saber o que fazer, mesmo que sua mente resista. Diamante azul pequeno, se ninguém estivesse olhando, como você dançaria hoje? Compartilha esse texto com quem precisa lembrar que dançar não é sobre perfeição, é sobre permissão. E se quiser mais reflexões que fazem o corpo pensar e a alma se mexer, fica por aqui, a próxima já está no compasso. Até a próxima batida. Dançarino Faíscas. PS, se você leu até aqui e ainda acha que não sabe dançar, experimenta fechar os olhos e deixar a música te levar. Soiler, você sempre soube. A dança que não se vê, o movimento invisível da alma. Você já parou para pensar que antes de qualquer passo, a dança começa dentro? Não é o pé que decide se mover primeiro. É a respiração que se alinha à música, o peito que se expande como um acorde, a coluna que se lembra, de repente, que já foi árvore, já foi onda, já foi tudo que a terra sabe balançar sem ensaio. Há uma coreografia secreta acontecendo agora mesmo em você. O ritmo das pálpebras piscando, o compasso dos dedos batucando sem querer na mesa, o balé dos pensamentos que pulam de uma memória a outra como dançarinos em um palco escuro.
A música não precisa estar tocando alto para que você dance. Ela pode ser apenas o silêncio entre duas batidas do seu coração, aquele espaço onde o corpo entende sem palavras que está vivo. E quando você deixa, quando solta a ideia de que dançar é performar, de que é preciso saber os passos, de que alguém está assistindo, aí sim, acontece a magia. Você se torna música. Não é mais sobre seguir o ritmo, é sobre ser o ritmo. Não é sobre imitar, é sobre lembrar. O corpo como arquivo de movimentos esquecidos. Pense em todas as vezes que você já dançou sem saber. A criança que pulava poças como se fossem trampolins. O adolescente que balançava a cabeça no ônibus, perdido em uma música que só ele ouvia nos fones. O adulto que sozinho na cozinha, mexeu a panela ao som de um samba sem nome, com os quadris respondendo a um chamado ancestral. Seu corpo guarda todas essas danças. Elas não desapareceram, apenas foram cobertas por camadas de deve não pode o que vão pensar. Mas estão lá, escondidas nos músculos como letras de canções que você decorou sem querer. Basta um acorde certo, um cheiro, um flash de memória, e eis que os dedos formigam, os pés coçam para sair do lugar. A nuca se aquece como se alguém tivesse ligado uma luz por dentro. A dança não é algo que você aprende, é algo que você relembra. O medo que engessa e a coragem que desata. Claro, há o medo. Aquele que sussa no ouvido, você vai parecer ridículo. Não é a sua praia. Deixa isso para quem sabe. Mas aqui está a verdade que esse medo esconde. Ninguém sabe dançar, até se permitir errar, tropeçar, rir do próprio desajeito. O mais irônico? O mundo não está te observando. As pessoas estão tão ocupadas com suas próprias coreografias internas, seus medos, suas contas, seus amores que mal notam seus passos. E mesmo que notem, que importância tem? A dança não é para eles. É para você. Para a criança que ainda mora dentro de você e que, quando ouve certa música, sabe exatamente como se mexer. A dança como ato de rebeldia silenciosa. Em um mundo que quer que a gente fique parado, sentado em mesas, preso a telas, engessado em rotinas, dançar é um ato de liberdade. Não precisa ser no salão, não precisa ser com sapatos de dança, não precisa ser bonito. Pode ser o sacolejo do corpo no banheiro, o balançar dos ombros enquanto espera o café esquentar, o girar no meio da sala porque de repente a música pediu. Dançar é dizer, eu ainda tenho um corpo, eu ainda sinto, eu ainda ocupo espaço. E num tempo em que nos ensinam a nos fazer pequenos, isso é revolucionário. Para dançar hoje sem sair do lugar. Se você está lendo isso e pensando, mas eu não sei dançar, experimenta isto. 1. Feche os olhos. 2. Respire fundo, a dança começa aqui. 3. Pergunte ao seu corpo, o que você quer fazer agora? Talvez os dedos queiram tamborilar. Talvez os quadris queiram circular. Talvez os pés queiram pisar forte, como se estivessem dizendo, aqui estou eu. Não é dança, é memória. O resto é só deixar acontecer. Para refletir, e se mexer, se quiser. Diamante azul pequeno, qual parte do seu corpo sabe dançar, mesmo que sua mente duvide? Os dedos? Os quadris? A cabeça? Diamante azul pequeno, qual música se tocasse agora faria você se levantar sem pensar? Não importa o gênero, o corpo não julga. Diamante azul pequeno, se ninguém jamais te visse dançar, como você se moveria? Solto? Devagar? Como um furacão. O convite, que não é para dançar, mas para viver. Este texto não é sobre dança. É sobre permissão. Permissão para ocupar espaço, para errar, para ser estranho, para se surpreender. A vida não é um palco com juízes. É uma pista de dança vazia às 3 da manhã, onde a única regra é, se mexer é obrigatório, mas ninguém está te avaliando. Então, da próxima vez que uma música tocar, seja no rádio, na sua cabeça ou no silêncio entre uma respiração e outra, lembre-se, você não está aprendendo a dançar, você está se reencontrando. E se quiser compartilhar essa reflexão com alguém que precisa lembrar que o corpo não esquece, manda esse texto. Se quiser mais insights que fazem a alma coçar para se mover, fica por aqui. A próxima reflexão já está no ritmo. Até a próxima batida interna. Várias notas musicais faíscas. PS, se você chegou até aqui e ainda acha que não tem jeito para dança, experimenta isto. Ponha uma música, feche os olhos e deixe que seja a música que dance você. Soiler, você vai descobrir que sempre soube. Sempre. E se o seu corpo soubesse o que sua mente esqueceu? Imagine que neste exato momento, uma versão sua de 5 anos atrás estivesse observando você. O que ela veria? Um adulto mais rígido, com os ombros tensionados como cabos de aço, a respiração curta como se o ar fosse racionado?
Ou alguém que, apesar de tudo, ainda dança no chuveiro, ainda ri sem motivo, ainda se permite ser bobo quando ninguém está olhando. Aqui está a verdade que ninguém te conta. O corpo não esquece. Ele guarda em cada músculo, em cada suspiro, a memória de quando você era livre antes de aprender a ter vergonha. Quando corria sem destino, quando cantava desafinado, quando o mundo era um lugar para explorar, não para impressionar. E se eu te dissesse que essa criança ainda existe em você? Não como uma lembrança distante, mas como uma frequência. Uma batida interna que só espera você parar de lutar contra ela para voltar a tocar. O paradoxo da liberdade adulto. Nós crescemos ouvindo que ser sério é ser maduro, que brincar é coisa de criança, que dançar sozinho é ridículo, que falar alto é falta de educação. E assim, aos poucos, vamos amputando partes de nós mesmos, não com uma faca, mas com um não faça isso, o que vão pensar, isso não é produtivo. Mas aqui está o segredo sujo. A maturidade real não é sobre deixar de ser livre. É sobre escolher quando sê-lo. A criança que você foi pulava poças porque sim. O adulto que você é pula poças só se tiver um motivo. Choveu? Está com tênis novo? Tem alguém filmando para o TikTok? A diferença? Um fazia por alegria, o outro por justificativa. E a vida, meu caro, não pede justificativas. Ela pede presença. O experimento dos 7 segundos. Faça isso agora, sério, pare de ler e faça. 1. Feche os olhos. 2. Conte até 7 lentamente. 3. Solte o ar como se estivesse soprando uma vela imaginária. 4. Abra os olhos e observe. Seus ombros caíram. Sua mandíbula relaxou? Você, por um segundo, esqueceu que estava sendo observado, até por você mesmo. Esse micromomento é a porta de entrada. É a prova de que, em questão de segundos, você pode recuperar um pedaço da liberdade que achava perdida. Agora imagine aplicar isso na fila do banco, antes de uma reunião estressante, quando alguém te magoar. Não é sobre fugir da realidade. É sobre lembrar que você é maior do que os 30 segundos de tensão que estão te definindo. A rebelião silenciosa dos que não pedem permissão. Existe um tipo de pessoa que não espera aplausos para viver. Não são os rebeldes de bandeira nem os espíritos livres que postam no Instagram. São aqueles que dançam no metrô, mesmo que só balancem a cabeça. Falam sozinhos, e não é loucura, é ensaiar a coragem. Choram no cinema sem se importar com o desconhecido do lado. Riem alto, mesmo que o assunto não seja tão engraçado assim. Eles não são desinibidos. São desobedientes, as regras invisíveis que dizem que adulto bom é adulto quieto. Você também pode ser um deles. Não é sobre virar outra pessoa. É sobre deixar de trair a si mesmo. O convite, que não é para dançar, mas para lembrar. Este texto não é sobre soltar o corpo. É sobre soltar a ideia de que você precisa ser menor do que é. Da próxima vez que uma música tocar, mexa-se como se ninguém estivesse olhando, porque no fundo ninguém está mesmo. Alguém te elogiar, aceite sem desculpas, você merece. Surgir a vontade de pular, gritar, rir sem motivo, faça. O mundo precisa de menos comportados e mais vivos. E se você achar que isso é bobagem, ótimo. Significa que você está no caminho certo. As coisas que valem a pena sempre parecem bobagem no começo. Para refletir e agir. Diamante azul pequeno, qual foi a última vez que você fez algo sem motivo? Diamante azul pequeno, o que a criança que você foi faria hoje se tivesse permissão? Diamante azul pequeno, o que você está esperando para começar a viver como se ninguém estivesse julgando? Ler, ninguém está. Se este texto mexeu com algo em você, compartilha com quem precisa lembrar que a vida não é um ensaio. E se quiser mais insights que fazem o peito doer de verdade, do bom tipo, salva esse perfil e ativa as notificações. A próxima reflexão já está pulsando no ritmo da sua batida interna. Até a próxima rebelião silenciosa. Artes cênicas faíscas. PS, se você chegou até aqui e ainda acha que isso não é para você, experimenta isto. Feche os olhos, respire fundo e solte um som, qualquer som. Não precisa ser bonito. Só precisa ser seu. Aí me diz, você se reconheceu?